cada vez mais as pessoas vão poder ter a oportunidade de escolher de quem compra energia elétrica, né? Ele é um movimento parecido com o que a gente passou na década de 90, o início ali da abertura do mercado de telecomunicações, que hoje a gente pode escolher de quem vai ser a nossa operadora, de quem que a gente vai escolher a nossa telefonia celular, enfim, a nossa a telefonia e rede em casa, por exemplo. A nossa expectativa é de que o Brasil rume para uma liberalização, a exemplo do que aconteceu em outros países, até 2030. O mercado de livre comercialização de energia ainda é pouco explorado no Brasil, ao contrário de outros países como Estados Unidos e Alemanha. A nossa cultura ainda é muito associada à compra de eletricidade de uma fornecedora local. Mas uma nova bolsa de energia chega ao país em 2024 com a promessa de mudar este cenário. A N5X, que nasce de uma parceria entre a B3, a Bolsa de Valores brasileira, e o grupo EEX, que engloba a Bolsa de Energia Europeia com sede na Alemanha. A operação é destinada a empresas, fornecedoras e consumidoras participantes do mercado livre de energia. O All Líderes de hoje convida Adriana Barbosa, CEO da N5X. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Obrigada a você, Luciane, muito feliz de estar aqui, por ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse momento de abertura do mercado livre de energia, o surgimento da N5X para conseguir impulsionar ainda mais o desenvolvimento do nosso mercado aqui no Brasil. Com certeza, muita coisa boa virá. A primeira pergunta é direcionada ao consumidor comum, como eu ou você. Quando que essa facilidade, essa modernidade de compra de energia por meio de bolsa de valores vai estar disponível para a gente? Olha, a gente acompanha hoje todo o desenrolar regulatório porque é uma jornada, né? Até 2023 a gente tinha 37 mil consumidores que já operavam no mercado livre de energia, ou seja, podiam escolher de quem comprar e vender. E esses 37 mil unidades consumidoras são grandes empresas, né, que consomem muita energia. Vão ter novas etapas, novos marcos, a exemplo do marco do 1º de janeiro de 2024, que colocou mais casos de milhares de unidades consumidoras negociando no mercado livre de energia, e cada vez mais as pessoas vão poder ter a oportunidade de escolher de quem compra energia elétrica, né? Ele é um movimento parecido com o que a gente passou na década de 90, o início ali da abertura do mercado de telecomunicações, que hoje a gente pode escolher de quem vai ser a nossa operadora, de quem que a gente vai escolher a nossa telefonia celular, enfim, a nossa a telefonia e rede em casa, por exemplo. A nossa expectativa é de que o Brasil rume para uma liberalização, a exemplo do que aconteceu em outros países, até 2030. Agora explica pra gente, Adriana, na prática, como é que é a possibilidade de comprar energia? Como é que funciona? Ótima pergunta. Hoje, quando a gente olha para o mercado livre de energia, você tem ali as grandes geradoras, né, as geradoras de energia, quem efetivamente gera energia, seja numa hidrelétrica ou numa solar ou numa eólica, e você tem os consumidores de energia, né? Além dessas duas figuras, que eu diria que é a oferta e a demanda, você também tem o papel da comercializadora. A comercializadora hoje ela está habilitada para fazer o papel de comercialização de energia. Então ela pode fazer as duas pontas, ela pode comprar de uma geradora e vender para um consumidor, ou ela pode, enfim, comprar de uma comercializadora e vender para outra comercializadora. Então são essas três grandes figuras que a gente tem hoje atuando no setor de comercialização no mercado livre de energia. Muito bem, agora vamos falar de Bolsa de Energia, da N5X. Houve um trabalho inicial de formação de mercado para atrair empresas. Vocês ofereceram descontos para esses primeiros participantes. Conta um pouquinho para a gente como é que foram esses bastidores da formação da Bolsa de Energia aqui no Brasil. O projeto da N5X, ele começou numa etapa de pré-concepção antes da gente anunciar para todo o mercado a sua criação. Então, nessa etapa de pré-concepção,
eu, junto com os acionistas, o conselho de administração da N5X e um time de especialistas, nós fomos entender o que deveria ser um roadmap de desenvolvimento do mercado brasileiro de energia elétrica. Nosso grande objetivo é conseguir construir um mercado de atacado maduro de negociação de energia, a exemplo do que a gente vê nesses países que passaram por um processo de liberalização do mercado de energia, né? Desde que a gente anunciou, em outubro de 2023, começaram as conversas bilaterais. Foi quando a gente começou a sentar com instituições financeiras que já atuam com comercialização de energia, com as grandes geradoras, com os grandes consumidores, com as comercializadoras, para entender se aquela visão que a gente tinha, aquele roadmap de desenvolvimento do mercado, fazia sentido e validar isso, né? E trazer eles para dentro da N5X, praticamente, para desenhar as soluções junto com a N5X, junto com o Grupo EX, junto com os nossos acionistas, para a gente conseguir alavancar conhecimento, né? Então, na nossa primeira jornada para fazer a plataforma ir ao ar com a nossa primeira solução, ali a gente entendeu que faria muito sentido a gente facilitar a formalização das negociações bilaterais que acontecem hoje nesse mercado. Então, hoje, o mercado de energia no Brasil, ele é um mercado bilateral. São negociações entre uma geradora e uma comercializadora e um consumidor final, né? E a gente trouxe, então, na nossa plataforma, à luz do pedido deles, mais segurança jurídica e mais digitalização para formalizar essas negociações através de uma plataforma. Mas os primeiros tiveram descontos bons, né? Sim, sim. A nossa estratégia de entrada foi que as pessoas conheçam o que a gente faz, né? Precisa experimentar o nosso produto, a nossa tecnologia, o nosso atendimento ao cliente, para conseguir tomar uma decisão mais acertada de qual que é a plataforma de escolha. Agora, né? Adriana, há um grande risco no nosso sistema de apagões. Até ano passado a gente teve um. Isso é um problema sério, principalmente para o meio corporativo. Como é que vocês afastam esse temor dos participantes da N5X? Olha, eu estive em 2023 na Nodal Trader Conference, que é a principal conferência nos Estados Unidos de comercialização de energia. E lá eles já falavam sobre extreme weather, né, que a gente vivenciou e tem vivenciado cada vez mais frequência, que são os grandes eventos climáticos que acontecem, né? Claramente aqui no Brasil a gente teve lá nos anos 2000 um apagão e ao longo disso a gente foi desenvolvendo estratégias no mercado brasileiro de como a gente enxergava essa questão de disponibilidade de energia elétrica, né? E hoje a gente opera num modelo em que a gente garante que tem energia sendo gerada, né? Então foi feito muito investimento para conseguir desenvolver o lado da oferta, né? Tanto que nos dois, três últimos anos, em 2021, 2021, uma parte dele, 2022 e 2023, muito do mercado de negociação de energia fala que a energia estava no floor. O que é isso, né? A energia estava no valor inferior, porque a gente estava com mais oferta de energia do que consumo de energia, né? Claro, hoje, majoritariamente, a nossa matriz energética é hidrelétrica, né? Então, a gente tem uma alta influência das chuvas, enfim, na nossa geração, diferente de outros países, né? Mas é uma preocupação muito grande e é um setor extremamente relevante para o nosso dia a dia e para a nossa economia. E o desenvolvimento que foi feito nos últimos anos, investimento em garantir essa oferta, é bastante relevante para o nosso mercado. Agora vamos às comparações com bolsas de valores, a bolsa clássica, né? Uhum. Bom, começando que eu estava me preparando para essa entrevista e eu vi que o formulário do participante ali, vocês deram o nome de boleta. Foi inevitável sentir uma nostalgia aí, porque boleta, e eu trabalhei na Bolsa
Não era B3 na época dos operadores Viva Voz, a boleta era o papel em que eles anotavam as operações, aí já começa por aí. Além da boleta, quais as outras semelhanças com a Bolsa Clássica em relação a emolumentos, depósito de garantia, que é margem, liquidação de operações clearing, né? Faz esse paralelo aí pra gente. É uma nostalgia boa e é bom saber que o mercado de energia está se inspirando no mercado financeiro para essas evoluções, né? Quando a gente fala do momento que a gente vive no mercado de negociação de energia no Brasil, a gente define ele como um mercado físico, ele é um contrato de compra e venda de energia elétrica, né? E a gente já vê, já traz isso, chamando essa etapa de formalização que seria um registro eletrônico, digamos, que não é, porque é um contrato físico, não é um mercado financeiro ainda, de boleta, né? Então, já começa essa inspiração e trazendo políticas, processos, gestão de risco, produto, a exemplo do que a gente viu se desenvolver no mercado financeiro, né? Então, queremos nos tornar uma clearing, né? Uma das coisas que a gente percebeu hoje no mercado brasileiro é a importância da gente ter uma gestão de risco centralizada. Hoje, quando eu falo do processo ali de negociação, você tem a grande geradora, você tem o grande consumidor, você tem a comercializadora, ele é um mercado de risco de crédito também. Por que é um mercado de risco de crédito? Porque essas negociações elas são bilaterais. Então, se eu vou fazer um contrato com uma comercializadora, eu vou vender energia para ela, eu preciso ali entender se eu posso dar crédito para ela ou não, em qual período, se eu posso dar para o ano seguinte ou também para daqui 2, 3 anos a mais. E o que a gente percebe com a abertura do mercado, se faz necessário a gente ter um mercado de atacado maduro, né? E nesse mercado de atacado maduro, é muito importante a gente ter uma preocupação em relação a essa gestão de garantia centralizada. Porque cada vez mais as empresas elas estão pedindo garantias, elas estão subindo a barra, né, dessas negociações e da maneira como que se é negociado. Então, queremos ser uma contraparte central, queremos ser uma clearing, né? Para conseguir fazer um modelo eficiente de gestão de risco que torne este mercado mais líquido, porque daí você não precisa se importar com quem você vai estar negociando, quem está do outro lado da ponta e se tem crédito ou não, né? Ele se torna um mercado com uma gestão de risco centralizada e multilateral. Em relação às taxas por operação, como é que fica? Hoje, o modelo como a gente opera ainda no desenho atual, cobramos uma mensalidade de acesso, né, para as empresas participantes da N5X e cobramos uma operação, um valor por boleta que é assinada na N5X, né? Agora a gente está entendendo a evolução desses novos produtos, como que vai ser a questão de clearing, desenvolvendo um modelo de gestão de risco centralizado, chamada de margem, liquidação das operações, para a gente entender o melhor formato de precificação, à luz, claro, dos desenhos de mercado que a gente viu, como B3 aqui no Brasil ou EX fora do Brasil. São duas grandes expertises, né, da B3, a Bolsa Brasileira, por meio do fundo de capital L4, fez esse investimento, e também da EEX. Queria saber como é que foi esse aporte, de quanto é que foi? Seria uma joint venture? Somos uma joint venture, é um projeto único, porque conseguimos trazer a expertise e infraestrutura do mercado local brasileiro, né, através da L4. A L4 é o fundo de investimento independente com capital 100% B3. Eles foram aprovados em 2023, a B3 fez um comprometimento financeiro de mais de 600 milhões de reais para investir em negócios e a N5X é um desses negócios que eles fizeram investimento. E a L4 tem 50% da N5X. E do outro lado, nós temos o Grupo EX. O Grupo EX é a maior bolsa de energia global, opera mais de 22 países, Europa toda, Ásia,
na Ásia, por exemplo, em específico o Japão, eles estão no 3º ano de operação da Bolsa e foram convidados pelo governo japonês. E nos Estados Unidos, eles operam como Nodal. E em todos esses países, eles são o Nodal Exchange lá fora, nos Estados Unidos. E em todos esses países, eles são o primeiro participante do mercado. E quais são os participantes atualmente da N5X? Tem empresa que não é fornecedora, é consumidora, do varejo, inclusive, né? Quais são algumas marcas? Passa pra gente aí. Olha, temos grandes geradores, como, por exemplo, Copel, temos grandes consumidores, como, por exemplo, Açaí Atacadista e o que a gente chama de trading participants, são as comercializadoras, né? Então, aí, estamos juntando os 3 perfis diferentes dentro da N5X para fazer essa comercialização. E, Adriana, de quanto pode ser a economia para a empresa com a compra de energia no Mercado Livre e como a Bolsa pode apresentar vantagens nessa negociação, nessa operação? Olha, ótima pergunta. Quando a gente olha os estudos do impacto da liberalização do mercado de energia, estudos feitos como, por exemplo, pela Abracel, a gente acredita que existe um potencial da gente reduzir em 20% o valor da conta final da unidade consumidora, né? Então, por isso, é um projeto Brasil, a gente conseguir trazer essa evolução para o mercado, né? 20% comprando na Bolsa. Comprando para o consumidor final, porque como que a gente viu a evolução desse desenho lá fora? A unidade consumidora pequenininha, residencial, que sou eu aqui em São Paulo, ou você na sua casa, Luciene, em São Paulo, ela não vai até a Bolsa para comprar, né? Esse varejo, ele vai chegar na Bolsa de Energia através da comercializadora varejista. É a comercializadora varejista que vai ser o ponto de contato, ela que vai fazer toda a migração das unidades consumidoras para o Mercado Livre, vai fazer a aquisição desse cliente, vai fazer o pós-venda, a gestão desse cliente ali no Mercado Livre, né? E ela vai estar conectada à N5X, tá? Então, como Bolsa, a gente viu que são grandes participantes institucionais que operam na Bolsa, mas não o usuário final, a pessoa física, o consumidor final. Então, ele vai chegar ali através da Bolsa. E, de maneira indireta, né, é a Bolsa facilitando que você consiga ter maior transparência de preços, melhores produtos, você consiga fazer hedge dessas operações para conseguir garantir que... Hedge? Você travar a sua posição, né? Então, para a gente não expor a unidade consumidora final a oscilações de preço, que essas comercializadoras possam fazer uma estratégia de hedge do seu portfólio para não ter uma exposição na ponta final. Muito bom, é sempre bom explicar os nomes técnicos do mercado financeiro. Em relação à regulação aqui no Brasil, como é que estamos? Avançamos, né? Mas o que ainda precisa ser feito, até em comparação a outros países em que o mercado livre de energia é mais desenvolvido? Junto com o Grupo EX, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco como que se desenvolveu esse mercado, tanto na Europa, nos diferentes países, né, que eles atuam, como nos Estados Unidos, né? Temos 35 países que já passaram por um processo de liberalização. A maior parte da Europa, isso aconteceu no movimento depois dos anos 2000 e nos Estados Unidos nos anos 90. E, claramente, o nosso mercado de telecomunicação, fazendo um paralelo, já passou por isso, está na frente, né? E hoje, enfim, é muito diferente de como era, que era uma luta para conseguir um telefone, né? Então, o que a gente está vivendo nesse momento, ele é incrível, porque por mais que tenha demorado 20, 30 anos para a gente começar esse processo, impulsionar esse processo, nós acreditamos muito que nos próximos anos o Brasil vai rumar
por um processo de liberalização para todas as unidades consumidoras. E precisa muito, a gente tem demanda para isso, o Brasil produz bastante, realmente a gente precisa viver essa realidade. Em relação, Adriana, à inovação, né, como estamos aqui no Brasil, no que podemos avançar, até em relação ao uso de inteligência artificial no segmento de energia? É uma ótima questão e que eu gosto muito, né? Como que a gente consegue trazer novas tecnologias para inovar. Muito do que a gente está vendo agora, junto com essa abertura de mercado, é um esforço das comercializadoras delas se estruturarem para conseguir atender o usuário final, né? Então, se antes o consumidor de energia, ele não tinha escolha, então não era tão relevante ter uma experiência do usuário legal, enfim, isso vai começar a mudar agora, né? Então, as empresas elas estão se estruturando para conseguir atender esse usuário final, a exemplo do que passaram outros segmentos, né? E inteligência artificial claramente consegue facilitar esse processo, não só do ponto de vista de trazer uma experiência melhor, mas também trazer uma experiência assertiva, né? Então, tem muitas discussões acontecendo sobre a questão de mensuração das unidades consumidoras e como que isso pode ser feito de uma maneira mais eficiente, em tempo real, do usuário conseguir ter informação ali em tempo real do consumo dele, não só uma vez por mês, enfim. Tem uma série de discussões que podem ser endereçadas hoje com mais tecnologia, mais dados, mais capacidade de processamento. Isso já existe em outros mercados globais? Já existe. O que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, lá, eles têm várias plataformas que você consegue colocar ali qual que é a sua unidade consumidora e ver para a sua região qual que é a melhor oferta que você teria. Então, arrumar para um modelo de que colocar o usuário no centro como decisor da melhor escolha para ele. Que legal, né? Bom, agora a gente vai falar de um pouco de carreira, né? Gente interessada nesse segmento de energia ou que já trabalha. Qual é o executivo C-level que tem essa atribuição de verificar o mercado de energia, as melhores opções, até mais econômicas para a empresa? Que tipo de profissional ele está vinculado a isso, tem essa atribuição? E qual é a capacitação que esse profissional precisa ter? Nossa, que pergunta ótima. Hoje, o que a gente tem visto nesse processo de migração, quando é uma unidade consumidora, né, muitas vezes isso fica por uma responsabilidade do setor de compras, digamos, né, dentro das organizações. Acho que aqui tem muito de entender um pouco também que isso é uma opção, né? Muito do que a gente está vendo aqui é uma mudança do perfil, assim, precisamos educar o mercado de que agora ele tem escolha. Então, essas novas unidades consumidoras que ascenderam, né, para essa realidade, elas estão tendo que se educar de como fazer esse processo e como tomar a melhor decisão, né? Daí, quando a gente vai ali para grandes geradoras, grandes consumidores, normalmente eles têm a sua própria comercializadora e a sua própria estrutura, né? E o que a gente tem visto é cada vez profissionais mais qualificados, né? Então, a gente tem aí uma jornada, por exemplo, a CCE é um dos grandes impulsionadores no setor em relação à formação. Temos a Rede também, que é uma grande impulsionadora em formação, Canal Energia, Megawatt, que são grandes impulsionadores hoje em formação, né? E uma coisa muito interessante, recentemente eu estava lendo um assunto, nos últimos anos a gente tem visto muito se falar sobre, olha, o setor de tecnologia precisa de profissionais e tem menos profissionais sendo formados do que a demanda do mercado, né? Então, a oferta hoje de profissionais está menor em relação à demanda. E energia elétrica também está vivenciando isso,
tá? Então, com essa abertura de mercado, com a privatização das empresas, a gente vê cada vez mais uma necessidade de trazer pessoal técnico qualificado com um perfil de produtos digitais. Então, é uma área em ascensão bem relevante. Então, hoje, uma empresa clássica, uma indústria, por exemplo, no setor de energia, que produz uma outra coisa, não tem um profissional específico para energia, que é uma questão crítica da produção. Hoje não tem. Depende do tamanho da empresa. As grandes empresas têm. Elas têm um time muito bem preparado, tem uma questão de inteligência de mercado, tem, enfim, a sua própria comercializadora, que daí dentro da comercializadora tem diferentes papéis, mas eu diria que quando a gente vai para empresas, não é nem varejo ainda, tá? Para um outro perfil de empresas, tem muita oportunidade ainda de desenvolver esse capital intelectual para saber tomar as melhores decisões. Que bom. Então, poderemos ter novidades em carreira vinculada ao setor de energia nos próximos anos, né? Sim. Legal. Então, em relação à sustentabilidade, o que é exigido dos participantes da N5X? Olha, isso aqui é uma coisa que a gente está desenhando junto com os participantes, tá? O que eu quero dizer? Quando a gente fala que a gente quer ser uma bolsa de energia, a gente não focou ali em energia elétrica, porque o que a gente viu se desenhar fora do Brasil é que você tem uma bolsa de energia que ela passa por gás natural, energia elétrica, e tem crescido muito a parte de produtos ambientais. Então, crédito de carbono e outros produtos que o mercado está cada vez mais interessado e as empresas estão cada vez mais preocupadas em conseguir e se preocupam com a sua pegada ambiental, né? Então, isso a gente também tem explorado junto com os participantes para a gente trazer para a oferta da N5X, para conseguir ajudar que essas empresas consigam bater as suas metas de pegada ambiental, seja voluntárias ou não, ou regulatórias. Em relação à política de DIE, diversidade, inclusão e equidade, como é que vocês estão endereçando isso na N5X? Bom, eu sou uma mulher líder, CEO à frente da N5X. Hoje, a gente ainda não tem um indicador que para a gente seja relevante. Não relevante, acho que essa não é a resposta. Um indicador como meta, né? Mas claramente existe um olhar e uma preocupação. Então, quando a gente olha hoje para a nossa alta liderança, somos 3 mulheres. Isso já diz alguma coisa em relação a como a gente está construindo. A N5X é uma empresa contemporânea e claramente a gente precisa entender o que é relevante nesse mundo contemporâneo, né? Quais são esses comportamentos para a gente conseguir trazer isso para dentro da empresa, para reverberar para fora. E, Adriana, são 25 pessoas no time da Bolsa de Energia, né? Como é que vocês conseguiram garantir um desempenho num grupo relativamente pequeno para esse mercado, né? Pensando aí no aumento da demanda, aí, breve, e ao mesmo tempo garantindo o equilíbrio dessa equipe? Olha, a gente... Todo mês entram novas pessoas. Equilíbrio, né? de vida. Exato. Trabalho, vida pessoal. Então, todo mês entram novas pessoas, né? A gente está criando um projeto único, claramente é um projeto de longo prazo. E muito do que eu falo isso aqui não é uma corrida de 100 metros. A gente está fazendo um Ironman, né? Então, a gente precisa ter constância. E claramente isso é um grande desafio da nossa contemporaneidade nesse momento, que é como que eu consigo equilibrar a minha vida pessoal e profissional. E muito do que eu aprendi na minha carreira como líder, como executiva à frente de negócios, o que foi ensinado, pelo menos para mim, nos anos 2000, quando eu estava começando na minha carreira, é que separe vida pessoal e profissional. Essas barreiras hoje, elas são muito fluídas, elas quase não existem, né? Então, as pessoas podem te acessar no WhatsApp, a qualquer hora, etc. Então, muito do que a gente tenta trazer para dentro da N5X é para a gente conseguir ter, trazer um pouco dessa borda de o que é trabalho
e o que a gente precisa delimitar como um espaço pessoal também. Então, ter o tempo da terapia na agenda, ter o tempo da academia da agenda, porque não adianta a gente trabalhar na última potência 100% do tempo. A gente precisa de pessoas descansadas, com tempo de descanso, para produzirem bem e serem criativas, para pensarem em novas soluções. E, Adriana, de toda a sua experiência como líder, quais são os principais pontos para se formar um time eficiente? O que você leva em consideração para essa equipe, o Dream Team? A minha fascinação como líder é criar equipes de alta performance. E no sentido de não é alta performance trazer todas as pessoas iguais, que pensam iguais. Então, eu sempre falo para o meu time que é muito complexo a gente trazer pessoas de diferentes backgrounds, mas a gente precisa achar um ponto comum para a gente conseguir desenvolver, né? Então, hoje eu invisto muito da minha energia na contratação, principalmente agora no início, para a gente conseguir entender qual que é a cultura que a gente quer imprimir na N5X e como que a gente consegue trazer essas pessoas chaves, né, que vão conseguir imprimir esta cultura nos seus times e no desenvolvimento da N5X. E também levo muito tempo hoje e coloco muito, não é levar tempo, é colocar a energia em desenvolver rituais de gestão. Então, as coisas não acontecem por acaso. Eu sempre falo que, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar tá bom, né? Então, a gente precisa entender qual é a nossa visão, aonde que eu quero chegar, como que eu quebro isso em objetivos menores, como que eu quebro isso em entregas menores. E desde o começo da N5X, a gente aplica rituais e ferramentas de gestão ágeis. Então, a gente trabalha com OKRs, que é Objectives and Key Results, objetivos e resultados chaves, são ciclos trimestrais, desde o início da N5X, e tem uma série de rituais ágeis que a gente imprime não só no time de produto, no time de tecnologia, mas também em outros times, para a gente conseguir se adaptar de uma maneira ágil e estruturada. Bom, sua origem vem de startups, nesse desafio aí, com 2 exits. Exit, a palavra em inglês, na tradução para o português, é a saída. Só que no mundo de startups, exit é quando o líder sai porque a empresa foi vendida, que é o propósito de uma startup, pelo menos da maioria, né? E você trabalhou em segmentos muito diferentes, né? Você trabalhou no segmento de RH, em startup, meios de pagamento, educação, comércio eletrônico, decoração, agora em energia. Como é que é esse preparo? Você não vem de uma carreira do mesmo segmento, o que seria a zona de conforto. Você muda de setor com muita facilidade. Qual o segredo? Olha, eu sou uma pessoa que gosta de aprender e eu gosto do desafio. Então, eu estou no setor de energia elétrica há mais de um ano e claramente eu aprendi demais. E isso é uma das coisas que mais me fascina. Então, é entender como que eu posso pegar o meu arcabouço de ferramenta de experiências anteriores para desenvolver novos desafios e novos setores. E essa oportunidade é única, né? Então, a gente está vivendo um momento agora muito relevante no mercado de energia elétrica e o aprendizado que eu tive em fintech, HR tech, e-commerce e mercado financeiro no começo da minha carreira, claramente eles me fazem ter uma experiência e um arcabouço de ferramentas que pode ser aplicado aqui para fazer essa curva de desenvolvimento do mercado ser mais acelerada. Além de você ter ingressado em setores diferentes, você vai com a obrigação de levar inovação, né? Porque é uma exigência de uma startup. Então, é uma pressão a mais, não é? É uma pressão a mais, mas ao mesmo tempo eu diria que é a coisa que eu mais gosto, é onde eu me sinto mais confortável, que é olhar coisas que estão acontecendo em outros setores e modelos que a gente pode replicar isso de uma maneira simples e que vai gerar muito resultado. Então, para mim, é onde eu mais vibro, eu diria, é trazer essa inovação para novos setores.
Agora, esse segmento de startups passou aí por maus bocados, né? O chamado inverno das startups. O que aconteceu? Na sua avaliação, qual foi o erro? Olha, eu falo que eu sou uma veterana no setor. Eu comecei trabalhando em startups há mais de 10 anos, em 2012. Então, e já fiz 2 ciclos, né? O que a gente viu lá no começo é um pouco da realidade que aconteceu nos últimos anos. Que capital era difícil, que construir uma empresa é difícil, os números de conversão de empresas de sucesso, o funil, ele é um funil complexo, então tem muitas novas startups, mas quem realmente sai aqui embaixo e que é bem sucedido são menos de 5%, né? E o que a gente viu foi que nos últimos anos o setor ele acabou atraindo, o que é ótimo, o interesse de vários fundos que queriam investir, né? Em startup. Então, teve também uma conjuntura de fatores, a questão do valor do capital fazia sentido investir em startups. Então, muitas startups receberam investimento sem ter um plano bem estruturado, os valuations cresceram, e daí a gente viu um efeito que foi uma readequação, né? Então, os fundos que investiram os anos antes não viram o rendimento esperado que deveriam ter. A estrutura de capital também, globalmente, aqui no Brasil, mudou, né? E isso fez com que todo mundo repensasse como deveria ser feito o racional para decidir investir numa startup, como que deveria ser todo esse investimento. Mas o que a gente está vendo é uma retomada de que bons projetos estão indo para frente. Você também já foi investidora anjo. De que maneira isso ajuda hoje a sua vida no meio corporativo em relação à atratividade de novos investimentos e identificação de novos negócios? Olha, eu, como empreendedora, estive do lado de quem pede o dinheiro, não de quem decide se aquele projeto faz sentido ou não. E tendo tido 2 ciclos, né, de montar uma empresa, fazer ela faturar, chegar ao break-even, então vender a empresa, eu consegui construir um expertise do que funciona, do que não funciona, quais são ali as variáveis que sinalizam que aquela empresa pode dar certo. Então, isso me deu uma bagagem para eu também estar do outro lado, entender quais são os projetos que eu gostaria de ver evoluindo e colocar dinheiro nesses projetos. Então, é um pouco o give back. Então, é ajudar essas pessoas, não só com capital, dinheiro, mas também com capital intelectual, a terem uma maior chance de sucesso na startup delas. A gente já falou de equilíbrio, vida profissional, vida pessoal, do time, da equipe. Agora quero saber a sua fórmula para isso. Claramente é um desafio para todo ser humano conseguir equilibrar todos os pratinhos, né? Acho que tem coisas que eu aprendi ao longo da minha vida que facilitaram com que eu tivesse o entendimento de como eu consigo ter esse tal do equilíbrio pessoal e profissional, né? Eu indico muito a leitura de um livro que se chama Essencialismo, que ele fala sobre foco, né, e disciplina. E no seguinte sentido, tem uma analogia muito boa que ele fala, que se você tem uma série de iniciativas que você está colocando força e foco e energia e tempo ao mesmo tempo, você vai fazer com que isso vai te levar a uma evolução pequena nessas 10 diferentes frentes. Se você coloca energia e foco em 1, 2, 3, vai te levar mais longe nessas 2 ou 3 iniciativas, né? E muito do que eu percebi, mecanismos que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, foi como que eu reduzia o consumo mental de energia na tomada de decisão. E isso fala, por exemplo, sobre a questão de quando a gente vê empreendedores que falam que só usam camiseta preta, porque daí não tem que gastar energia decidindo aquilo. Então, eu fui trazendo isso para a minha vida pessoal e para a maneira como eu gerencio a minha agenda, a maneira como eu gerencio a minha rotina. E eu gosto muito da minha rotina e eu tenho uma rotina muito clara e bem estabelecida para
consumir menos energia e conseguir estar livre nos momentos que eu quero estar livre. Eu tenho uma filha de 3 anos, então, exemplo, toda terça e quarta-feira, às 6h30 da tarde, eu estou plena com ela, simplesmente com ela, faça chuva ou faça sol. E todos sabem disso hoje na minha vida profissional. E também tenho as minhas válvulas de escape, né? Então, o meu grande hobby hoje é praia. Então, todos os finais de semana, a Adriana está na skin praiana, conseguindo exercer o meu papel de mãe, mulher e amiga e também família ali naquele momento. E ainda sobra tempo para mentoria de carreira. Você pratica isso, né? Qual a principal orientação que você dá aos profissionais? Olha, eu pratico, agora eu tenho praticado isso com o meu time, eu diria mais intensamente nesse momento. Eu acho que uma das coisas, dos grandes aprendizados da minha carreira é a questão de você ter metas, tá? Então, e não é uma meta que é a meta da empresa, é qual que é a sua meta profissional e sempre revisitar isso. Então, eu tenho os meus sonhos, as minhas ambições e eu vou quebrando isso fui quebrando ao longo da minha carreira em metas trimestrais, semestrais, e acho que é importante a gente se colocar essas metas e se educar para ao longo do processo a gente ir se questionando se faz sentido aquilo ainda ou não, o que eu preciso recombinar comigo mesmo, qual que é o próximo passo para a gente ser o protagonista da nossa história e não o coadjuvante. A gente desenha a nossa história, a gente cria a nossa história. Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no All Líderes. Obrigada, Luciane, pela conversa. Gostei muito de estar aqui e que venham novas interações. Qual?